Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo encontre você nesse momento, junto com todos aqueles que estão contigo nesta hora. Sejam bem-vindos ao canal Fôlego de Vida, o seu canal onde você encontra sempre uma mensagem de edificação para a sua caminhada. Curta, compartilhe, deixe seu comentário no final e se inscreva também no canal para que você possa receber, ativando assim o sininho, as notificações dos próximos conteúdos. Você conhece pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo? Pessoas que, de uma forma irresponsável, colocam um contra o outro, tornando as relações na família, na igreja, no trabalho ou por onde andam muito ruim? Esses são os agentes do mal que Satanás usa para tirar a paz por onde passam. Eles são incapazes de fazer diferente, pois a sua essência maldosa não busca a paz. Mas existem os pacificadores que agem na direção contrária. Eu quero te convidar a vir comigo e nos próximos minutos iremos falar sobre eles, falar sobre os pacificadores. Sejam bem-vindos à 9ª mensagem da série Abundantes na Presença de Deus. O texto bíblico da mensagem de hoje se encontra lá em Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são, meus irmãos, os pacificadores que Jesus está se referindo nessa mensagem? Quais as atitudes que Jesus observou nelas que o fez destacá-las nesse sermão? Quais as consequências de se tornar um filho de Deus? Devemos considerar que viver no tempo de Jesus Cristo não era fácil, meus irmãos. Constantes turbulências ocorriam devido a fatores políticos e religiosos naquele tempo. Sempre a paz se encontrava na iminência de ser quebrada. Certamente existiam os delatores, aqueles que agiam como fiscais do comportamento do povo, que denunciavam às autoridades aqueles que não andavam certinho. As autoridades, por sua vez, julgavam e proclamavam a sentença. Se a denúncia fosse para a morte, a execução. Se fosse para a vida, haveria o pagamento de uma multa. No caso dos judeus, a lei de Moisés e as suas tradições eram os códigos de conduta observados naquele tempo. E é nesse contexto que identificamos a figura do pacificador, que é aquele que tenta mediar a causa antes que chegue ao conhecimento do sumo sacerdote ou o governador romano, que naquele tempo funcionavam como juízes. O pacificador tentava fazer com que as partes se entendessem, né? Aquelas que estavam em litígio se promovessem a paz, resolvessem os seus problemas antes que o juiz fosse acionado. Surgindo aí a ideia do conciliador que temos nos nossos dias. Essa atitude mediadora, Jesus também vai fazer referência nos versículos 23 a 25 desse mesmo capítulo 5 de Mateus, quando instrui como deveríamos entregar nossa oferta no altar. Lá é o lugar onde não pode haver culpa no coração daquele que entrega a sua oferta a Deus. Portanto, meus irmãos, os pacificadores
são aqueles que promovem a paz entre os homens e também facilita a relação deles com Deus. Esses restabelecem os relacionamentos feridos daqueles que se encontram com as relações estremecidas. Eles têm prazer em fazer com que as pessoas se entendam. Sua sensibilidade atua no campo das emoções, convencendo as partes que é melhor buscar a paz do que a guerra, para que possam continuar em frente em suas vidas. Os promotores de paz sempre foram reconhecidos pela humanidade. E você deve ter conhecido alguns que viveram bem próximos à nossa geração. Personagens como Mahatma Gandhi, o pastor Martin Luther King, dentre outros, que aproveitaram a influência que tinham no seu público para mudar a história que estavam vivendo naquele tempo. Martin Luther King, em 14 de outubro de 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos através da resistência não violenta. Da mesma forma não violenta, Gandhi inicia um movimento, já no início do século XX, que resultou na independência da Índia do domínio do Império Britânico. Esses dois agentes de paz são lembrados por sua capacidade de mobilização sem violência, que mudaram, assim, a história de suas nações. As atitudes, meus irmãos, dos pacificadores sempre serão destacadas e reconhecidas pela sociedade. Meus queridos, quais as consequências dos atos dos pacificadores? Em Gálatas 3:26, Paulo irá diferenciar os crentes da antiga aliança e os da nova aliança. A vida sob a lei era de escravidão. A vida em Cristo está marcada pela liberdade que vem de se tornar filhos de Deus. Tanto homens como mulheres são caracterizados como tendo os direitos de filhos, porque com a filiação vem o direito à herança. A palavra grega huioi, que quer dizer filhos, é um termo legal usado nas leis de adoção e herança romana no século I. Da forma como é usada por Paulo, esse termo se refere ao status de todos os cristãos, tanto homens como mulheres, que, tendo sido adotados na família de Deus, agora desfrutam de todos os privilégios, obrigações e direitos de herança dos filhos de Deus. Portanto, meus amados, podemos entender que Jesus está igualando o status dos pacificadores agora ao de filhos, elevando a estima daqueles que o ouviam naquele momento do Sermão do Monte. Muitos queriam um Jesus como Davi, sanguinário general de exército, mas Jesus foi o sumo pacificador. Meus amados irmãos, Jesus está nos convocando para promovermos a paz entre todos. Nós não estamos aqui militando na guerra, nossa batalha é espiritual, portanto, não caia na cilada de colocar um contra o outro, pois a sociedade ela sofre com essas disputas. Na história humana recente e antiga, os promotores de paz são reconhecidos e exaltados. Esses são chamados de filhos de Deus. Age assim, seja o pacificador por onde você estiver, seja a causa que for, e você será chamado filho de Deus e terá parte na herança que Deus determinou para aqueles seus filhos. Me acompanhe nesta oração.
Deus e Pai Todo-Poderoso, te exaltamos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade e pela sua paz. Nos ensine a sermos pacificadores, promotores da tua paz, entre todos aqueles que temos convivido, seja aonde for, o teu nome seja exaltado por aqueles que enxergarem em nós a paz da onde emana todo entendimento vindo de ti, Senhor. Nos abençoe no propósito que temos para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa mensagem faz sentido para você? Conhece alguém que está precisando ser edificado na sua vida com ela? Então, compartilhe aí com os seus amigos, com todos aqueles na sua lista do WhatsApp. Copie aqui embaixo o link do YouTube e faça chegar essa mensagem, seja assim o agente promotor de paz também. Renove seu fôlego de vida a partir de um relacionamento de intimidade com Deus. Seja promotor de paz e assim você será também bem-aventurado. Até o próximo vídeo.